A aflição é uma das emoções mais desafiadoras que podemos enfrentar, porque ela ataca simultaneamente o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Quando o coração está aflito, tudo parece mais difícil, os problemas parecem maiores, as soluções parecem distantes e a esperança parece frágil. Mas as Escrituras Sagradas nos ensinam que não fomos criados para carregar sozinhos o peso da aflição. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos dá uma receita divina contra a ansiedade e a aflição. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Repara na promessa contida nestas palavras. Quando levamos as nossas aflições a Deus através da oração, Ele não apenas nos ouve, mas envia a sua paz para guardar o nosso coração e a nossa mente. Esta paz não é a ausência de problemas, mas é a presença constante de Deus no meio das nossas circunstâncias. Jesus mesmo nos disse em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus oferece é diferente de tudo que o mundo pode oferecer, porque ela vem de dentro para fora. Ela transforma a nossa perspectiva e nos capacita a enfrentar qualquer situação com confiança em Deus. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda consolação, nós vimos até a Tua presença nesta manhã, trazendo os nossos corações aflitos. Senhor, Tu conheces cada preocupação que carregamos, cada medo que nos assombra, cada pensamento ansioso que rouba a nossa paz. Neste momento, decidimos depositar aos Teus pés todo o peso que temos carregado sozinhos. Reconhecemos que não fomos criados para viver aflitos, mas para viver em paz contigo. Pai, derrama agora mesmo a Tua paz sobre cada pessoa que está orando, aquela paz que excede todo o entendimento humano. Que o Teu Espírito Santo envolva cada coração aflito neste instante e traga o alívio que só Tu podes dar. Senhor, sabemos que Tu és o Deus que acalma as tempestades, que silencia os ventos e que traz bonança onde havia caos. Faz isso agora mesmo no interior de cada um de nós. Acalma as tempestades emocionais que nos agitam, silencia os pensamentos perturbadores que não nos deixam descansar. Pai Celestial, nós Te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina que podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Senhor, hoje pela manhã, estamos lançando sobre Ti cada aflição que temos carregado. As preocupações financeiras que tiram o nosso sono, os problemas de saúde que nos enchem de medo, as dificuldades nos relacionamentos que machucam o nosso coração, as incertezas sobre o futuro que nos paralisam. Tudo isso, absolutamente tudo, estamos colocando nas Tuas mãos poderosas. Pai, Tu prometeste em Isaías, capítulo 41, versículo 10, que não devemos temer porque Tu estás conosco. Não devemos nos angustiar porque Tu és o nosso Deus. Tu nos fortaleces, nos ajudas e nos sustentas com a Tua destra fiel. Senhor, nós cremos nesta promessa. Cremos que neste exato momento Tu estás nos fortalecendo, nos ajudando e nos sustentando.
Que esta certeza penetre profundamente em cada coração aflito. Senhor Jesus, Tu conheces a aflição, porque viveste como homem nesta terra. Tu experimentaste a angústia no jardim do Getsemane, quando o teu suor se tornou como gotas de sangue. Tu sabes o que é sentir o peso esmagador da aflição. Por isso, podemos vir até Ti com confiança, sabendo que encontraremos misericórdia e graça. Jesus, Tu dissestes que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Tu venceste o mundo. Senhor, nós precisamos desta vitória em nossas vidas hoje. Precisamos experimentar a paz que vem de saber que Tu já venceste tudo aquilo que nos aflige. Não importa quão grande seja o nosso problema, Tu és maior. Não importa quão profunda seja a nossa dor, o Teu amor é mais profundo. Não importa quão escura pareça a nossa situação, Tu és a luz que dissipa todas as trevas. Jesus, enche os nossos corações com esta certeza vitoriosa agora mesmo. Pai, nós Te pedimos que cures as feridas emocionais que causam aflição em nossos corações. Há traumas do passado que ainda nos assombram, há palavras que foram ditas e que machucaram profundamente. Há decepções que deixaram marcas na alma. Senhor, passa o Teu bálsamo curador sobre cada uma destas feridas. Restaura as áreas quebradas do nosso ser. Renova a nossa mente para que possamos pensar os Teus pensamentos e não os pensamentos de medo e ansiedade. Transforma a nossa maneira de ver as circunstâncias para que possamos enxergar com os olhos da fé e não com os olhos da carne. Pai, remove de nós todo espírito de medo, porque Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que o Teu amor perfeito lance fora todo o temor que habita em nós, que o Teu poder nos capacite a enfrentar este dia com coragem e confiança. Senhor, abençoa a mente de cada pessoa que está orando neste momento. Sabemos que muitas vezes a aflição começa nos pensamentos, naqueles padrões mentais negativos que se repetem constantemente. Pai, quebra estes ciclos de pensamentos aflitivos. Renova completamente a nossa mente, conforme a Tua palavra nos ensina, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Senhor, ajuda-nos a tomar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Quando pensamentos de aflição vierem, dá-nos a sabedoria e a força para rejeitá-los e substituí-los pelas Tuas promessas. Enche a nossa mente com a Tua verdade, com a Tua paz, com a Tua esperança. Que hoje os nossos pensamentos sejam fixos em Ti, porque Tu guardas em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti. Pai, estabelece esta paz mental em cada um de nós. Deus de toda graça, nós Te pedimos que toques o nosso corpo físico também, porque sabemos que a aflição não afeta apenas a alma, mas também se manifesta fisicamente. Aquela tensão nos ombros, aquela dor de cabeça constante, aquele aperto no peito, aquela insônia que não nos deixa descansar adequadamente, aquela falta de apetite ou o comer compulsivo causado pela ansiedade. Senhor, toca cada sintoma físico da aflição e traz cura completa. Liberta-nos da prisão que a aflição cria no nosso corpo. Restaura o nosso sono para que possamos descansar verdadeiramente nas Tuas promessas. Regula o nosso apetite e dá-nos disciplina para cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Relaxa os músculos tensos, alivia as dores, normaliza os batimentos cardíacos acelerados. Que o nosso corpo experimente a paz que vem de Ti. Senhor, ensina-nos a descansar verdadeiramente, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Pai amado, intercedemos pelas pessoas que acordaram hoje com o coração tão aflito que mal conseguem funcionar.
Aqueles que estão paralisados pelo medo, que não conseguem tomar decisões porque a ansiedade os confunde, que sentem que estão afogando em preocupações. Senhor, estende a tua mão poderosa e levanta estas pessoas agora mesmo. Sopra novo fôlego de vida sobre elas. Lembra-lhes de que tu és o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se hoje alguém sente que a sua esperança morreu, ressuscita essa esperança, Senhor. Se alguém sente que os seus sonhos foram enterrados, faz esses sonhos viverem novamente. Tu és o Deus do impossível, o Deus que abre caminhos onde não há caminho, o Deus que faz brotar rios no deserto. Manifesta o teu poder na vida de cada pessoa aflita que clama a ti nesta manhã. Senhor, nós te pedimos sabedoria para lidar com as situações que causam aflição em nossas vidas. Muitas vezes não sabemos qual decisão tomar, qual caminho seguir, como resolver os problemas que enfrentamos. Pai, tu prometeste em Tiago capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ti que a todos dás liberalmente e não censuras, e ser-lhe-á dada. Senhor, nós estamos pedindo esta sabedoria agora. Dá-nos clareza mental para pensar com lucidez. Dá-nos discernimento para distinguir entre o que é importante e o que é secundário. Dá-nos estratégias divinas para enfrentar os desafios que temos pela frente. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as soluções que tu já preparaste. Guia-nos passo a passo, decisão por decisão. Que não andemos mais confusos pela aflição, mas que caminhemos na luz da tua direção clara e segura. Pai Celestial, fortalece a nossa fé neste momento. Reconhecemos que muitas vezes a aflição cresce quando a nossa fé diminui. Quando tiramos os olhos de ti e fixamos nas circunstâncias, começamos a afundar como Pedro nas águas. Senhor, ajuda-nos a manter os olhos fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Aumenta a nossa fé para crermos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias externas, mas que permaneça firme na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, faz-nos lembrar de todas as vezes que tu já nos livraste no passado, de todas as portas que já abriste, de todas as provisões que já enviaste. Se tu foste fiel antes, serás fiel agora e sempre. Esta certeza traz paz ao coração aflito. Que possamos descansar na tua fidelidade inabalável. Senhor Jesus, nós te entregamos as nossas famílias nesta manhã. Muitas vezes, a aflição vem por causa de preocupações com aqueles que amamos. Os filhos que estão enfrentando dificuldades, o cônjuge que está passando por lutas, os pais que estão envelhecendo e precisando de cuidados, os irmãos que estão distantes de ti. Pai, coloca cada membro da nossa família debaixo do teu cuidado protetor. Guarda-os, protege-os, guia-os. Que a nossa confiança não esteja na nossa capacidade de cuidar deles, mas na tua capacidade infinita de cuidar de todos nós. Liberta-nos da tendência de querer controlar tudo e todos. Ensina-nos a confiar que tu amas os nossos familiares ainda mais do que nós os amamos. Que esta verdade traga descanso ao nosso coração. Senhor, opera na vida de cada pessoa da nossa família conforme a tua vontade perfeita. Salva, cura, restaura, liberta onde for necessário. Pai amado, nós te entregamos também as nossas finanças. Sabemos que muitas aflições vêm de preocupações financeiras, das contas que precisam ser pagas, das dívidas que parecem não ter fim, da provisão que parece insuficiente. Senhor, tu és o nosso provedor, o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas na glória.
Tu alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, quanto mais cuidarás de nós que somos teus filhos. Pai, abre portas de provisão financeira onde parece não haver saída. Multiplica os nossos recursos como multiplicaste os pães e os peixes. Dá-nos criatividade e oportunidades para aumentar a nossa renda. Ensina-nos a administrar com sabedoria o que já temos. Quebra toda maldição de escassez sobre as nossas vidas e decreta abundância segundo a tua vontade. Que possamos confiar que o nosso pão de cada dia virá das tuas mãos generosas. Senhor, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de problemas de saúde. A doença que não melhora, o diagnóstico que trouxe medo, o tratamento que é difícil de suportar, a dor crônica que não cessa. Pai, Tu és Jeová Rafa, o Senhor que sara. Estende a Tua mão curadora sobre cada corpo enfermo neste momento. Que o Teu poder restaurador flua através de cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Ordena que toda enfermidade se vá em nome de Jesus. Renova as forças daqueles que estão fracos e cansados. Dá paciência e fé para suportar os tratamentos necessários. Guia os médicos com sabedoria divina. Mas acima de tudo, Senhor, dá a paz que vem de saber que a nossa vida está nas Tuas mãos e que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam. Que mesmo na enfermidade possamos experimentar a Tua presença consoladora e a certeza de que Tu estás no controle. Pai Celestial, liberta-nos de toda a aflição relacionada com o passado. Há pessoas que vivem atormentadas por erros que cometeram, por oportunidades que perderam, por relacionamentos que terminaram, por palavras que disseram ou deixaram de dizer. Senhor, o passado não pode ser mudado, mas Tu podes curar as feridas que ele deixou. Ajuda-nos a aceitar o Teu perdão completo por tudo aquilo que confessamos. Se Tu já perdoaste, quem somos nós para continuarmos nos condenando? Liberta-nos da prisão da culpa e da vergonha. Ensina-nos a aprender com o passado sem ficarmos presos nele. Que possamos olhar para frente, para as coisas novas que Tu estás fazendo em nossas vidas. Senhor, cura as memórias dolorosas. Não pedimos que as apagues, mas que retires o poder delas de nos causar aflição. Transforma até mesmo as experiências mais difíceis em testemunhos do Teu poder redentor. Senhor, nós Te pedimos que nos protejas das aflições que vêm de comparações e da pressão social. Vivemos numa época onde constantemente somos bombardeados com imagens da vida aparentemente perfeita de outras pessoas. Isto gera inveja, insatisfação e aflição no coração. Pai, ajuda-nos a focar na jornada que Tu planeaste especificamente para nós. Que não comparemos a nossa vida com a de ninguém, porque cada pessoa tem a sua própria história, os seus próprios desafios e as suas próprias vitórias. Liberta-nos da necessidade de aprovação humana, que a Tua aprovação seja suficiente para nós. Ensina-nos a celebrar as vitórias dos outros sem sentirmos que isso diminui as nossas próprias bênçãos. Que possamos viver com contentamento, agradecendo pelo que já temos enquanto confiamos que Tu nos darás tudo o que precisamos no tempo certo. Senhor, dá-nos olhos para ver as bênçãos que já estão nas nossas vidas, mas que a aflição nos impede de enxergar. Pai amado, fortalece aqueles que estão aflitos por causa de solidão. Há pessoas que acordam todos os dias sentindo-se profundamente sozinhas, mesmo quando estão rodeadas de gente. A solidão que machuca a alma, que faz questionar o próprio valor, que traz pensamentos sombrios. Senhor, revela a estas pessoas que elas nunca estão verdadeiramente sozinhas, porque Tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Que possam sentir a Tua presença de maneira real e tangível.
Envia pessoas genuínas para suas vidas, relacionamentos saudáveis que tragam alegria e companheirismo. Mas, acima de tudo, ensina-nos a encontrar em Ti a companhia mais perfeita. Que possamos desenvolver uma intimidade tão profunda contigo que a solidão se transforme em momentos preciosos de comunhão. Senhor, cura os corações solitários e enche-os com o Teu amor, que é mais do que suficiente para preencher qualquer vazio. Senhor, intercedemos por aqueles cuja aflição vem de situações que parecem não ter solução. Os problemas que se arrastam há anos, as portas que permanecem fechadas, as orações que parecem não ser respondidas. Pai, Tu és o Deus do tempo certo, o Deus que nunca se atrasa, mas também nunca se adianta. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo perfeito. Enquanto esperamos, guarda os nossos corações da aflição que vem da impaciência. Ensina-nos a descansar na certeza de que Tu estás trabalhando nos bastidores, preparando coisas que os nossos olhos ainda não viram. Aumenta a nossa capacidade de esperar com esperança e não com aflição. Que possamos dizer como o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Senhor, no Teu tempo, traz as respostas, abre as portas, resolve as situações, mas até lá enche-nos com a Tua paz, que nos sustenta na espera. Pai Celestial, nós Te pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez. Muitas vezes a aflição vem porque estamos tentando carregar o peso de amanhã, da próxima semana, do próximo mês, do próximo ano, tudo ao mesmo tempo. Senhor, Tu nos ensinas em Mateus, capítulo 6, versículo 34, a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, dá-nos a graça de viver o presente. Hoje tem graça suficiente para hoje. Amanhã terá graça suficiente para amanhã. Ajuda-nos a confiar que quando chegarmos em cada amanhã, Tu estarás lá com a provisão, a força e a sabedoria necessárias para aquele dia. Liberta-nos da tendência de viver no futuro através da preocupação. Que possamos estar plenamente presentes em cada momento, aproveitando as bênçãos de hoje, sem deixar que a aflição sobre o amanhã roube a nossa paz. Senhor Jesus, nós declaramos agora mesmo que estamos escolhendo confiar em Ti acima de todas as circunstâncias. Escolhemos crer que Tu és bom, mesmo quando as situações não são boas. Escolhemos crer que Tu és fiel, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Escolhemos crer que Tu tens um plano perfeito para as nossas vidas, mesmo quando o caminho parece confuso. Esta é a nossa declaração de fé que quebra o poder da aflição. Pai, sela esta oração com o Teu Espírito Santo. Que cada palavra que oramos penetre profundamente no coração de cada pessoa. Que a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, guarde agora mesmo os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que ao terminarmos esta oração, cada pessoa possa sentir uma diferença real, um alívio genuíno, uma paz inexplicável. Senhor, Tu és poderoso para fazer isto e nós cremos que estás fazendo agora mesmo. Senhor, intercedemos especialmente pelos jovens que estão orando neste momento. Sabemos que esta geração enfrenta aflições únicas, pressões que gerações anteriores não conheceram. A pressão por sucesso precoce, a ansiedade causada pelas redes sociais, a incerteza sobre o futuro profissional, as dúvidas sobre identidade e propósito. Pai, envolve cada jovem com o Teu amor. Revela a eles que a sua identidade não está no que fazem ou no que os outros pensam deles, mas em quem eles são em Ti. Dá-lhes clareza sobre o propósito que tens para as suas vidas. Abre portas de oportunidade que sejam alinhadas com os talentos e dons que colocaste neles.
protege-os de toda ansiedade paralisante que os impede de avançar. Senhor, levanta esta geração como uma geração de fé, não de medo. Que eles possam ser luz num mundo que vive em constante aflição. Usa-os de maneira poderosa para o teu reino. Pai Celestial, nós te pedimos que toques aqueles que estão aflitos por causa do trabalho, o emprego que está em risco, o ambiente de trabalho tóxico, o chefe difícil, os colegas que fazem a vida difícil, o desemprego que já dura muito tempo, o negócio que não está prosperando. Senhor, Tu és o Senhor do nosso trabalho também. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que as oportunidades certas apareçam no tempo certo. Para aqueles que estão em situações difíceis no trabalho, dá sabedoria para lidar com cada desafio. Ensina-nos a trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Ti e não para homens. Muda os ambientes hostis ou dá-nos a coragem de sair quando for a Tua vontade. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo o que fizermos prospere, porque estamos fazendo para a Tua glória. Senhor, provê não apenas emprego, mas trabalho com propósito, trabalho que nos realiza e que nos permite sustentar as nossas famílias com dignidade. Senhor, liberta-nos de toda a aflição relacionada com o que as outras pessoas pensam de nós. Quantas vezes perdemos o sono preocupados com opiniões alheias, com críticas, com julgamentos? Pai, ajuda-nos a entender que a única opinião que realmente importa é a Tua. Se Tu nos aprovas, isso é suficiente. Liberta-nos da prisão da necessidade de agradar a todos. Isto é impossível e só gera aflição constante. Dá-nos a coragem de sermos autênticos, de vivermos de acordo com os Teus princípios, mesmo quando isto nos torna diferentes ou incompreendidos. Senhor, protege-nos de palavras maldosas e fofocas, que a nossa reputação esteja nas Tuas mãos. Se alguém fala mal de nós injustamente, que a verdade prevaleça. Se as críticas são justas, dá-nos humildade para reconhecer e corrigir. Mas acima de tudo, que não permitamos que as palavras dos outros determinem o nosso valor ou roubem a nossa paz. Pai amado, intercedemos por aqueles que carregam aflição por causa de vícios e dependências. O vício que começou como escape da dor, mas que agora se tornou uma prisão ainda maior. A dependência química, o alcoolismo, os vícios comportamentais, tudo aquilo que escraviza e rouba a paz. Senhor, Tu és o Deus que liberta os cativos. Quebra agora mesmo toda a cadeia de vício na vida das pessoas que estão orando. Dá-lhes força sobrenatural para vencer cada tentação. Envia pessoas e recursos que possam ajudá-las no processo de libertação. Cura as feridas emocionais que estão na raiz destes vícios. Preenche o vazio que elas tentam preencher com substâncias ou comportamentos destrutivos. Senhor, restaura completamente estas vidas, transforma a vergonha em testemunho de vitória, que possam um dia ajudar outros que lutam com as mesmas batalhas. Pai, decretamos liberdade total em nome de Jesus sobre cada pessoa presa em vícios. Senhor, nós te pedimos que cures a aflição que vem de traumas profundos. Há pessoas que carregam cicatrizes de abuso, de violência, de perdas devastadoras, de rejeição profunda, experiências que marcaram a alma de tal forma que a aflição se tornou um estado constante. Pai, só Tu podes alcançar estas feridas mais profundas. Envia o Teu Espírito Consolador para tocar nos lugares mais doloridos da memória e do coração. Senhor, não pedimos que apagues as memórias, mas que cures a dor associada a elas, que estas pessoas possam lembrar sem reviver o trauma, possam contar a história sem se despedaçar novamente. Pai, transforma estas experiências terríveis em fonte de compaixão pelos outros. Usa até mesmo o que o inimigo quis usar para destruir como instrumento de cura nas mãos destas pessoas. Senhor, decretamos restauração completa sobre cada vida traumatizada, que possam experimentar alegria verdadeira novamente.
Pai Celestial, fortalece aqueles que estão aflitos porque sentem que decepcionaram a Ti ou a outras pessoas. O peso da culpa que não conseguem soltar, a sensação de terem falhado de maneira irreparável. Senhor, lembra-lhes que não existe pecado maior do que a Tua graça, não existe falha que o Teu perdão não possa cobrir. Se já confessaram e se arrependeram, então estão perdoados, completamente, irreversivelmente. Ajuda-os a receber este perdão não apenas com a mente, mas com o coração. Liberta-os da necessidade de se punir eternamente por erros já perdoados. Senhor, ensina-nos que o arrependimento verdadeiro não é ficar remoendo o passado, mas é mudar de direção e caminhar no novo caminho que Tu preparaste. Dá uma nova chance a cada pessoa que sente que estragou tudo. Tu és o Deus das novas oportunidades, o Deus que faz novas todas as coisas, que possam começar de novo com esperança e não com aflição. Senhor, intercedemos por aqueles cuja aflição está relacionada com a perda de um ente querido que deixou um vazio imenso, a perda de um casamento que terminou, a perda de um filho através do aborto espontâneo, a perda de uma casa, de uma posição, de um sonho. Pai, Tu és perto dos que têm o coração quebrantado. Aproxima-te agora mesmo daqueles que estão em luto. Consola-os com o Teu amor, que nada pode separar de nós. Senhor, não prometemos que a dor vai embora rapidamente, mas prometemos que Tu estarás presente em cada momento dela. Caminha com estas pessoas através do vale da sombra da morte. Sustenta-as quando as pernas fraquejam. Enxuga as suas lágrimas. Aos poucos, no Teu tempo, transforma o luto em alegria, as cinzas em beleza, o espírito angustiado em espírito de louvor. Pai, guarda estas pessoas de ficarem presas na dor, que possam honrar o que perderam continuando a viver com propósito e esperança. Pai amado, nós Te pedimos que nos ensines a usar a aflição como trampolim para uma fé mais profunda. Muitas vezes é nas situações mais difíceis que mais crescemos espiritualmente. Ajuda-nos a não desperdiçar a dor, mas a permitir que ela nos transforme, que cada aflição nos aproxime mais de Ti ao invés de nos afastar, que cada desafio fortaleça a nossa fé ao invés de enfraquecê-la. Senhor, dá-nos a perspectiva eterna. Estas aflições leves e momentâneas, como Paulo as chama, produzem para nós eterno peso de glória. O que enfrentamos agora não se compara com a glória que será revelada. Ajuda-nos a manter os olhos fixos não nas coisas visíveis e temporárias, mas nas invisíveis e eternas. Que possamos dizer com Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta é a fé que vence a aflição, a fé que permanece firme, não importa o que aconteça. Senhor, abençoa aqueles que acordam todos os dias com crises de pânico e ansiedade severa. Aquele medo inexplicável que paralisa, que faz o coração disparar, que tira o ar, que faz sentir que algo terrível está prestes a acontecer. Pai, Tu não criaste os Teus filhos para viverem em pânico constante. Quebra agora mesmo todo o ciclo de ansiedade patológica. Onde for necessário tratamento médico, guia estas pessoas aos profissionais certos. Não há vergonha nenhuma em buscar ajuda. Mas acima de tudo, Senhor, toca a raiz espiritual e emocional destas crises. Cura o que precisa ser curado, liberta o que precisa ser libertado. Ensina a estas pessoas técnicas práticas para lidar com os momentos de crise. Lembra-lhes de respirar profundamente, de declarar a Tua palavra, de focar no presente e não nos medos futuros. Pai, decretamos paz sobre cada sistema nervoso desregulado. Que haja equilíbrio, que haja calma, que haja descanso. Senhor, nós Te pedimos que abençoes aqueles que cuidam de outras pessoas e que carregam aflição por esta responsabilidade.
Os pais que cuidam de filhos com necessidades especiais, os filhos que cuidam de pais idosos, os cônjuges que cuidam de parceiros doentes, o cansaço físico e emocional que vem desta dedicação constante, a aflição de ver o sofrimento de quem se ama, a culpa quando se sente esgotado. Pai, fortalece estes cuidadores, renova as suas forças dia após dia. Envia ajuda prática para que não tenham que carregar tudo sozinhos. Dá-lhes paciência sobrenatural e amor que não se esgota. Lembra-lhes de cuidar também de si mesmos, porque não podem dar o que não têm. Senhor, abençoa cada ato de cuidado como se estivessem cuidando do próprio Jesus. Que encontrem alegria mesmo no meio da dificuldade. Que vejam cada dia como oportunidade de demonstrar o teu amor de maneira prática. Pai, sustenta estas pessoas preciosas que sacrificam tanto pelos outros. Pai amado, liberta-nos de aflições causadas por expectativas irreais que colocamos sobre nós mesmos. O perfeccionismo que nunca está satisfeito, a necessidade de ser o melhor em tudo, a incapacidade de aceitar as nossas próprias limitações humanas. Senhor, Tu não esperas perfeição de nós, esperas apenas que façamos o nosso melhor e confiemos que Tu farás o resto. Ajuda-nos a ter expectativas saudáveis e realistas. Ensina-nos a celebrar o progresso, em vez de nos torturar pela falta de perfeição. Dá-nos a sabedoria de saber quando estamos fazendo o suficiente e quando precisamos fazer mais. Liberta-nos da comparação constante com padrões impossíveis, que possamos descansar na verdade de que somos amados não pelo que fazemos, mas por quem somos em Ti. Senhor, substitui o perfeccionismo aflitivo pela excelência saudável, aquela que dá o melhor, mas reconhece os limites humanos. Senhor, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de decisões importantes que precisam tomar. A escolha de carreira, a decisão de casar ou não, a mudança de cidade, a decisão de ter filhos, o investimento financeiro arriscado. Quando as opções são muitas e as consequências são grandes, a aflição pode ser paralisante. Pai, Tu prometeste guiar os mansos no seu caminho. Guia-nos agora. Fala claramente através da Tua palavra, através de circunstâncias, através de conselhos sábios, através da paz interior que confirma a direção certa. Senhor, dá-nos coragem para dar passos de fé, mesmo quando não temos todas as respostas. Ajuda-nos a confiar que se dermos um passo errado com coração sincero, Tu nos redirecionarás. Não permitas que a aflição sobre fazer a escolha perfeita nos paralise a ponto de não escolhermos nada. Pai, vai adiante de nós preparando o caminho, que possamos andar com confiança, sabendo que Tu diriges os passos daqueles que Te buscam. Pai Celestial, nós Te pedimos que cures a aflição que vem de sentimentos de inadequação. A sensação de não ser bom o suficiente, de não ter o que é preciso, de estar sempre aquém do que deveria ser. Esta aflição que mina a autoconfiança e impede as pessoas de tentarem coisas novas ou aceitarem oportunidades. Senhor, revela a cada pessoa o seu verdadeiro valor em Ti. Não somos definidos pelas nossas falhas ou limitações, somos definidos pelo que Tu dizes sobre nós. Tu nos chamas de filhos amados, de obra-prima, de escolhidos, de preciosos aos Teus olhos. Que esta verdade penetre mais fundo do que qualquer mensagem negativa que recebemos. Pai, dá-nos confiança saudável, não baseada em arrogância, mas na certeza de que podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Que possamos usar os dons que nos deste sem medo de não sermos suficientes, porque Tu és suficiente em nós. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de mudanças grandes nas suas vidas.
A mudança de cidade que deixa tudo familiar para trás, o novo emprego que traz insegurança, o casamento que muda toda a rotina, a chegada de um filho, a aposentadoria que traz perda de identidade. Mudanças, mesmo as boas, podem trazer aflição porque nos tiram da zona de conforto. Senhor, Tu és o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. No meio de todas as mudanças, Tu és a nossa constante. Ajuda-nos a abraçar as mudanças que Tu permites nas nossas vidas. Dá-nos flexibilidade para nos adaptar sem perder a nossa essência. Abre os nossos olhos para as oportunidades que estas mudanças trazem. Que possamos ver cada nova fase como uma aventura contigo e não como uma ameaça. Senhor, vai conosco em cada transição. Prepara o novo antes de chegarmos lá, que possamos confiar que o melhor ainda está por vir. Senhor, nós Te pedimos que nos ensines a descansar verdadeiramente. Vivemos numa cultura que glorifica o trabalho excessivo e a produtividade constante. Sentimos culpa quando paramos, quando descansamos, quando não estamos fazendo algo produtivo. Esta mentalidade gera aflição constante. Pai, Tu criaste o sábado porque sabias que precisamos de descanso. Não apenas descanso físico, mas também mental, emocional e espiritual. Ensina-nos a parar sem culpa. Ajuda-nos a criar ritmos saudáveis de trabalho e descanso. Que possamos desfrutar de momentos simples sem sentir que deveríamos estar fazendo algo mais importante. Senhor, restaura o nosso sono. Muitos vivem em privação de sono crônica, o que piora toda a aflição. Ajuda-nos a priorizar o descanso adequado. Que possamos dormir em paz, confiando que Tu guardas as nossas vidas enquanto dormimos. Ensina-nos que descansar não é preguiça, é obediência ao Teu design para as nossas vidas. Pai amado, enquanto nos aproximamos do final desta oração poderosa, queremos interceder ainda por aqueles que estão aflitos por causa de ataques espirituais. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Há aflições que têm origem espiritual, opressões que vêm do inimigo que quer roubar, matar e destruir. Senhor, declaramos agora mesmo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quebramos todo o poder de trevas que está causando aflição na vida das pessoas que oram. Cortamos toda ligação com práticas ocultas, com maldições geracionais, com pactos do passado. Pelo sangue de Jesus, decretamos liberdade completa. Que o Teu Espírito Santo encha cada espaço que o inimigo ocupava. Senhor, reveste-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Ensina-nos a guerrear espiritualmente, a usar as armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Senhor, intercedemos por aqueles que estão aflitos, porque sentem que a sua oração não é ouvida. Há tanto tempo que clamam e parece que o céu está em silêncio. Esta sensação de abandono divino que aumenta ainda mais a aflição. Pai, queremos lembrar estas pessoas que Tu nunca abandonas os Teus filhos. Mesmo quando não sentimos a Tua presença, Tu estás ali. Mesmo quando não vemos as respostas, Tu estás trabalhando. Os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os Teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Às vezes, o silêncio não é ausência, é preparação. Tu estás preparando algo que nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos ainda não ouviram. Senhor, fortalece a fé daqueles que estão cansados de esperar. Que não desanimem de orar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. No tempo certo, Tu responderás de maneira que excederá tudo o que pedimos ou pensamos. Renova a esperança de cada coração desanimado. Pai Celestial,
nós te pedimos que abençoes aqueles que estão aflitos por causa de sua situação de moradia. A casa que está prestes a ser perdida, o aluguel que não conseguem pagar, a situação de estar sem teto, as condições precárias de habitação. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Provê abrigo seguro para cada pessoa que precisa. Abre portas para moradias dignas e acessíveis. Toca o coração de proprietários e autoridades para que hajam com misericórdia. Para aqueles em risco de despejo, intervém sobrenaturalmente. Provê os recursos financeiros necessários. Senhor, uma casa não é apenas 4 paredes, é um lugar de segurança, de descanso, de família. Que cada pessoa tenha um lugar para chamar de lar. Abençoa cada lar representado nesta oração. Que seja um lugar de paz, de amor, de presença divina. Que seja um santuário onde Tu habitas e onde a família se fortalece. Pai, resolve toda a situação de moradia que está causando aflição. Senhor, intercedemos por aqueles cuja aflição está relacionada com questões legais, processos judiciais que se arrastam, acusações injustas, batalhas pela guarda dos filhos, divórcios complicados, problemas com documentação. Pai, Tu és o justo juiz. Confiamos que farás prevalecer a justiça, dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes, honestidade às testemunhas. Onde houver corrupção ou manipulação, traz tudo à luz. Protege os inocentes e expõe as mentiras. Senhor, acelera os processos que estão parados há muito tempo. Dá paciência para suportar o tempo de espera. Provê os recursos financeiros necessários para uma boa defesa legal. Acima de tudo, que a Tua justiça seja feita. Que cada situação legal seja resolvida de maneira que honre o Teu nome. Pai, guarda o coração destas pessoas de amargura durante este processo difícil, que possam confiar que Tu vês tudo e que no final tudo cooperará para o bem daqueles que Te amam. Pai amado, nós Te pedimos que toques aqueles que estão aflitos por causa de vícios de pessoas que amam. O filho que está nas drogas, o cônjuge que bebe demais, o pai que está preso em jogos de azar. A dor de ver alguém que amamos se destruindo e não poder fazer nada. Senhor, só Tu podes alcançar estas pessoas presas em vícios. Intervém sobrenaturalmente nas suas vidas. Cria situações que as levem a reconhecer a necessidade de ajuda. Abre os olhos delas para verem o estrago que estão causando. Dá-lhes desejo genuíno de mudança. Senhor, conforta aqueles que amam os viciados. Liberta-os da culpa que não lhes pertence. Ensina-os a amar sem habilitar, a apoiar sem ser cúmplice. Dá-lhes sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Conecta-os a grupos de apoio onde possam compartilhar esta dor com outros que entendem. Pai, decretamos liberdade sobre cada pessoa presa em vícios, que haja testemunhos de libertação completa. Senhor, abençoa aqueles que estão aflitos por causa de problemas com filhos, os filhos que se rebelaram, que se afastaram da fé, que estão fazendo escolhas destrutivas, que estão em má companhia. A aflição de um pai que ama, mas que não consegue controlar as decisões dos filhos. Pai, Tu entendes esta dor, porque tens filhos rebeldes também. Coloca um cerco de proteção ao redor destes filhos. Frustra os planos do inimigo para as suas vidas. Envia pessoas certas no caminho deles. Fala ao coração deles de maneiras que eles não possam ignorar. Senhor, traz estes filhos de volta ao lar, de volta à fé, de volta ao caminho certo. Dá sabedoria aos pais para saberem quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando apenas orar. Fortalece-os para não desistirem de interceder. Lembra-lhes da promessa de que se ensinarem a criança no caminho em que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Pai, cumpre esta promessa nas famílias que estão clamando por seus filhos. Pai Celestial,
intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de problemas de fertilidade. O desejo profundo de ter filhos, mas a incapacidade de conceber, os tratamentos caros e dolorosos que não dão resultado, os abortos espontâneos que quebram o coração repetidamente. Senhor, Tu és o Deus que abre as madres. Tu deste filhos a Sara, a Ana, a Isabel quando parecia impossível. Nada é difícil demais para Ti. Toca o corpo destas mulheres e destes homens. Cura o que precisa ser curado. Onde a medicina não tem resposta, opera o Teu milagre. Senhor, dá sabedoria para saber quando persistir nos tratamentos e quando considerar outras opções como adoção. Conforta aqueles que passaram pela dor da perda de bebês. Cura o luto, a culpa, o medo de tentar novamente. Pai, para aqueles que não terão filhos biológicos, abre outras formas de exercer a maternidade e paternidade. Que possam ser pais e mães espirituais para muitos. Senhor, cumpre os desejos do coração daqueles que Te buscam. Senhor, nós Te pedimos que abençoes aqueles que estão aflitos por causa de doenças mentais. A depressão que tira a vontade de viver, o transtorno bipolar que traz altos e baixos extremos, a esquizofrenia que confunde a realidade, o transtorno obsessivo-compulsivo que aprisiona em rituais, o transtorno de estresse pós-traumático que mantém preso no passado. Pai, Tu criaste a mente humana e Tu podes curá-la. Toca com o Teu poder cada mente que está doente. Onde for necessário medicação, guia aos médicos certos e aos tratamentos eficazes. Remove todo estigma e vergonha associados às doenças mentais. Elas são doenças como qualquer outra e merecem tratamento e compaixão. Senhor, dá esperança àqueles que lutam diariamente apenas para funcionar. Que saibam que não estão sozinhos, que Tu estás com eles em cada momento difícil. Levanta comunidades de apoio ao seu redor. Pai, decretamos cura e restauração sobre cada mente aflita, que haja equilíbrio, clareza e paz mental. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de perseguição religiosa, irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem por causa da fé em Jesus, aqueles que são presos, torturados, mortos por não negarem o Teu nome. As famílias que são expulsas de suas casas, as igrejas que são queimadas, os cristãos que vivem em constante perigo. Senhor, fortalece cada um deles. Dá-lhes coragem sobrenatural para permanecerem firmes, que o testemunho deles seja poderoso e traga muitos ao Teu reino. Protege-os sobrenaturalmente, confunde os planos dos perseguidores. Toca o coração das autoridades para que mudem as leis injustas. Senhor, nós que vivemos em liberdade religiosa, muitas vezes reclamamos de pequenas coisas. Ajuda-nos a valorizar a liberdade que temos e a usar bem esta liberdade. Que possamos interceder fielmente pelos nossos irmãos perseguidos. Pai, apressadamente traz o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Senhor, nós Te pedimos que abençoes aqueles que estão aflitos por causa de desastres naturais. As famílias que perderam tudo em enchentes, incêndios, terremotos, furacões. A aflição de reconstruir do zero, de lidar com perdas materiais e às vezes perdas de vidas. Pai, consola cada pessoa que passou por estas tragédias. Provê abrigo, alimento, roupas, tudo o que for necessário. Levanta pessoas generosas para ajudar na reconstrução. Senhor, protege-nos de futuros desastres. Dá sabedoria às autoridades para tomarem medidas preventivas. Ajuda-nos a cuidar melhor do planeta que Tu criaste. Senhor, mesmo no meio destas tragédias, manifesta a Tua glória. Que histórias de milagres surjam, que comunidades se unam, que o amor prevaleça sobre a destruição. Pai, transforma cada tragédia em oportunidade de mostrar
que Tu és o Deus que restaura, que reconstrói, que faz novas todas as coisas. Que nenhuma aflição causada por desastres naturais seja desperdiçada, mas que produza testemunhos poderosos da Tua fidelidade. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de questões de identidade. As pessoas que lutam com sua identidade de gênero, com sua orientação sexual, com questões raciais, com sentimento de não pertencer a lugar nenhum. Senhor, Tu criaste cada pessoa com propósito e valor. Cada ser humano é feito à Tua imagem e semelhança. Ajuda cada pessoa a encontrar sua verdadeira identidade em Ti, não nas opiniões do mundo, não nas tendências culturais, não nas pressões sociais. Senhor, dá sabedoria para lidar com questões complexas, que possamos amar todas as pessoas como Tu as amas, enquanto permanecemos firmes na Tua verdade. Que não haja julgamento nem condenação, mas amor genuíno e verdade em amor. Pai, cura as feridas de rejeição que muitos carregam, que cada pessoa saiba que é aceita e amada por Ti, que possam encontrar comunidades saudáveis onde sejam valorizadas pelo que são. Senhor, traz clareza onde há confusão, paz onde há conflito interno, aceitação onde há rejeição. Senhor, nós Te pedimos que abençoes aqueles que estão aflitos por causa de problemas com tecnologia e redes sociais. O vício em telas que rouba o tempo e os relacionamentos reais, o cyberbullying que machuca profundamente, a comparação constante que gera insatisfação, a exposição excessiva que traz problemas, a pornografia que destrói casamentos. Pai, ajuda-nos a usar a tecnologia de maneira saudável. Dá-nos disciplina para estabelecer limites. Protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos online. Senhor, liberta aqueles que estão presos em vícios digitais. Restaura os relacionamentos que foram prejudicados pelo uso excessivo de tecnologia. Cura as feridas causadas por palavras cruéis nas redes sociais. Ensina-nos a valorizar mais as conexões reais do que as virtuais. Pai, que possamos usar a tecnologia para o bem, para espalhar o Teu Evangelho, para encorajar outros, para fazer diferença positiva, mas que ela nunca substitua a presença real, o toque humano, a comunhão verdadeira. Pai amado, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de questões ambientais e preocupações com o futuro do planeta. A ansiedade sobre mudanças climáticas, poluição, extinção de espécies, escassez de recursos. Senhor, Tu criaste este mundo e o entregaste aos nossos cuidados. Perdoa-nos por não termos sido bons administradores. Dá-nos sabedoria para cuidar melhor da criação. Inspira soluções criativas para os problemas ambientais. Toca o coração dos líderes mundiais para tomarem decisões sábias. Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte, por menor que seja, mas também ajuda-nos a não viver em aflição constante sobre coisas que não podemos controlar. Tu és o Senhor da criação. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. Que possamos confiar que Tu tens um plano e que este planeta durará até que Tu decidas o contrário. Pai, transforma a aflição ambiental em ação responsável, mas não em ansiedade paralisante. Senhor, nós Te pedimos que abençoes aqueles que estão aflitos por causa de problemas com vícios em trabalho, a incapacidade de parar, de descansar, de desfrutar da vida fora do trabalho. O medo de que, se pararem, tudo desmoronará, a identidade completamente ligada à produtividade. Pai, liberta estas pessoas da escravidão do trabalho excessivo. Ensina-lhes que o seu valor não está no que produzem, mas em quem são. Ajuda-os a estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal. Mostra-lhes que estão perdendo momentos preciosos com família, com amigos, contigo.
Senhor, cura o que está por trás deste vício, seja medo de fracasso, necessidade de aprovação, fuga de problemas pessoais. Dá-lhes coragem para diminuir o ritmo sem sentir culpa, que possam descobrir que há vida além do trabalho, que há alegrias simples esperando para serem desfrutadas. Pai, restaura o equilíbrio nas vidas destas pessoas, que possam trabalhar com excelência, mas também descansar com paz. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que estão aflitos por causa de questões políticas e divisões sociais. A polarização extrema que divide famílias e amigos, o ódio político que tem crescido, a sensação de que o país está indo na direção errada, o medo sobre o futuro da nação. Senhor, Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nenhum governo existe sem a Tua permissão. Tu és soberano sobre todas as nações. Ajuda-nos a confiar que Tu estás no controle mesmo quando tudo parece caótico. Senhor, dá sabedoria aos nossos líderes. Toca os corações daqueles em posições de autoridade. Que governem com justiça, com integridade, com compaixão pelos mais vulneráveis. Senhor, cura as divisões que têm separado o Teu povo. Que possamos amar uns aos outros, mesmo quando discordamos politicamente. Que a nossa identidade em Cristo seja mais forte do que qualquer identidade política. Pai, traz avivamento espiritual que transforme não apenas indivíduos, mas nações inteiras. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Senhor, nós Te pedimos que abençoes aqueles que estão aflitos por causa de problemas de aprendizado. As crianças e adultos com dislexia, TDAH, autismo ou outras condições que dificultam o aprendizado. A frustração de não conseguir aprender como os outros, de se sentir menos capaz, de enfrentar um sistema educacional que não está preparado para diferentes formas de aprender. Pai, Tu criaste cada cérebro de maneira única. Não há cérebros defeituosos, apenas diferentes. Ajuda estas pessoas a descobrirem a sua forma única de aprender. Conecta-as a professores pacientes e compreensivos. Provê os recursos e apoios necessários. Senhor, desenvolve os talentos especiais que muitas destas pessoas têm. Muitos com dificuldades de aprendizado são extremamente criativos, intuitivos ou têm outras habilidades extraordinárias. Que estas habilidades sejam reconhecidas e desenvolvidas. Pai, protege a autoestima destas pessoas. Que não se definam pelas suas dificuldades, mas pelos seus pontos fortes, que encontrem sucesso à sua própria maneira. Pai amado, enquanto chegamos ao final desta oração poderosa, queremos Te agradecer por nos ouvires. Obrigado porque nenhuma das nossas orações cai no vazio. Obrigado porque Tu Te importas com cada detalhe das nossas vidas, com cada aflição que carregamos. Senhor, selamos agora cada palavra que foi orada, que elas não voltem vazias, mas que cumpram o propósito para o qual foram enviadas. Pai, decretamos transformação sobre cada vida representada nesta oração. Que ninguém termine este dia da mesma forma que começou. Que haja mudança real, alívio verdadeiro, paz genuína. Senhor, continua a obra que começaste. Dia após dia, transforma-nos, cura-nos, liberta-nos, restaura-nos. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder transformador. Que a nossa vida seja um testemunho de que Tu és o Deus que acalma a aflição, que traz paz no meio da tempestade, que transforma luto em alegria. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, nós Te agradecemos por esta manhã em que pudemos derramar os nossos corações diante de Ti. Obrigado porque Tu nunca nos abandonas, porque a Tua presença é constante em nossas vidas, porque caminhamos sempre sob a Tua graça. Senhor, que cada dia seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto colocamos Ti em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos.
Que possamos viver cada manhã com gratidão e alegria, conscientes de que somos profundamente amados e cuidados por Ti. Pai, vai conosco ao longo deste dia. Guarda os nossos passos, dirige as nossas palavras, orienta as nossas decisões. Que em tudo possamos honrar o Teu nome e ser luz neste mundo. Obrigado por nos ouvires sempre. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise ouvir estas palavras de alento. Talvez um familiar, um amigo, um colega de trabalho que esteja passando por um momento difícil. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que Ele te guarde em perfeita paz, que te encha de esperança, que te fortaleça em cada momento. Que o amor de Deus te envolva, que a graça de Jesus te sustente e que a comunhão do Espírito Santo te acompanhe hoje e sempre. Vai em paz, querido irmão, querida irmã. Deus está contigo.